No princípio do século XV, Portugal inicia a sua expansão marítima. Os objetivos da estratégia desenvolvida pelo infante Dom Henrique eram chegar à Índia por mar, contornando a costa de África, e dominar as cidades costeiras de Marrocos para a proteção do território português e da sua navegação comercial. A expansão em Marrocos visava também a supremacia na região e o controle da navegação no Estreito de Gibraltar. O aumento do poder de Portugal face às restantes monarquias ibéricas e o alargamento das suas fronteiras, a apropriação dos mercados do ouro, prata e especiarias que afluíam aos portos marroquinos e da produção de trigo local, e vitórias na Guerra Santa contra o Reino de Granada, o Reino de Fez e o mundo islâmico em geral. Se a burguesia emergente era motivada pela obtenção de novos produtos e mercados, para a nobreza tratava-se de conquistar glória e novas terras e rendas. Começa um período de guerras em Marrocos, que durou mais de 350 anos, entre a conquista de Ceuta em 1415 e a evacuação de Mazagão no ano de 1769. O sucesso da ocupação portuguesa da costa atlântica de Marrocos assentava numa forte componente tecnológica, com base nos princípios inovadores da arte da guerra, da arquitetura militar e do urbanismo do Renascimento, em estratégias criativas para controlar territórios sem os ocupar em permanência, caso da ocupação diurna dos terrenos envolventes às praças, numa intensa atividade diplomática que tirou partido das divisões internas que se verificavam em Marrocos, no papel mediador da comunidade judia, que facilitou um diálogo permanente entre as duas partes e a existência de trocas comerciais fundamentais para a sua sobrevivência. Em Portugal viviam-se tempos de grandes transformações políticas e sociais que se traduziram nas perseguições e expulsões dos muçulmanos e dos judeus da Península Ibérica nos finais do século XV, provocando migrações massivas para Marrocos. Os muçulmanos e mouriscos instalaram-se sobretudo no norte, em cidades como Tetuão, Chechouão, Rabat ou Fez, aderindo muitos deles à guerra travada em torno das praças e à chamada Guerra do Corso. Os judeus já estavam presentes em Marrocos em várias comunidades. Dedicavam-se sobretudo ao comércio e constituíam um grupo social abastado, onde abundavam profissões mais especializadas como a medicina. A principal comunidade judaica de Marrocos era a de Fez, mas existiam também comunidades importantes em Safim e Azamor, que permaneceram nessas cidades após serem conquistadas pelos portugueses. Muitos judeus expulsos da península estabeleceram-se nas praças, onde desfrutavam de maior tolerância. Eram muito úteis à coroa portuguesa, como intermediários nas relações comerciais, nas negociações de paz, no resgate de cativos e na transmissão de informações entre as duas partes. A guerra que se travava em torno das praças de Marrocos era a chamada Guerra Guerreada. Os capitães faziam razias preventivas nos campos circundantes ou resistiam a cercos, raramente de forma concertada uns com os outros, tentando manter as suas posições com o máximo de segurança. Uma espécie de guerra de guerrilha e contra-guerrilha que envolvia um número de forças relativamente limitado e que não alterava a situação militar estabelecida. A forma como os portugueses ocuparam o território e se relacionaram com os marroquinos nas praças do norte e no sul era distinta. No norte, dominavam as cidades conquistadas, enquanto no sul, menos povoado, o modelo de ocupação era baseado em fortalezas e nas duas cidades vassalas, Safim e Azamor. No norte, os portugueses relacionavam-se com o poder centralizado pelos uatácidas em Fez. No sul, as relações eram baseadas em acordos com as tribos da região, que só em meados do século XVI, com os sádidas,
ficaram sujeitas a um poder centralizado. Entre o norte e o sul ficou um território que os portugueses nunca controlaram, um imenso hiato na ocupação da costa, que dava a Marrocos acesso ao mar e onde se situavam bases corsárias que punham em causa a segurança da navegação portuguesa e o abastecimento das praças. Durante o último quartel do século XV, Portugal ocupava as 4 cidades costeiras mais importantes do norte: Ceuta, Alcácer Seguer, Arzila e Tânger. Após a conquista de Arzila em 1471, o derrotado governador da cidade assinou um acordo de paz com os portugueses. Esse acordo, com a duração de 20 anos, legitimou a posse portuguesa das 4 praças na região e aldeias do seu termo, e permitiu ao governador concentrar-se nas lutas internas pelo poder. No ano seguinte, Muley Sheikh conquistou Fez e tornou-se sultão. O Tratado de 1471 foi renovado várias vezes, até que as pazes foram rotas em 1504, após a morte de Muley Sheikh. Tomou o poder o seu filho, que fora levado para Lisboa após a conquista de Arzila e criado na corte até aos 7 anos de idade. Mohamed el-Bortukali, o português, era, apesar da sua alcunha, um assanhado inimigo dos portugueses. A partir desta altura, o estado de guerra foi permanente. A oposição à presença portuguesa na região era conduzida por um conjunto de alcaides, antigos nobres do derrotado Reino de Granada, chefiados por um xerife das montanhas do Rif, de nome Muley Ali Berrachid, o Barrache das Crónicas, alcaide de Chechouão. O seu genro Sidi Ali al-Mandri, ou Almendarim, alcaide de Tetuão, Saída al-Hora, que os portugueses também chamavam Sita al-Forra, filha de Barrache e mulher de Almendarim, governadora de Tetuão após a morte deste, e Muley Ibrahim, outro dos filhos de Barrache, que lhe sucedeu na alcaidaria de Chechouão e mais tarde foi nomeado vice-rei de Fez. Muley Ibrahim era considerado um verdadeiro príncipe do Renascimento pela forma como exerceu o poder. Manteve com os portugueses um relacionamento bélico e ao mesmo tempo cordial. São da sua iniciativa muitas atitudes de conciliação e de cortesia com o capitão de Arzila, Dom João Coutinho, conde do Redondo, que visitava frequentemente e com quem mantinha laços de amizade. Os próprios moradores de Arzila mantinham relacionamentos amigáveis com os seus vizinhos, como o de Bernardo Rodrigues com Alé Rondim de Larache, visitando-se frequentemente. O espírito cortês de Muley Ibrahim está patente na sua atitude habitual quando corria o campo de Arzila para destruir as culturas dos portugueses. Terminada a razia, mandava um emissário à vila beijar as mãos da senhora Condessa e cumprimentar o conde Dom João Coutinho. E se a sua correria provocasse estragos, pedia desculpa e dizia que eram coisas da guerra e que a vitória seria dos cristãos numa próxima ocasião. No ano de 1524, o rei de Fez, Mohamed o Português, cercou Arzila. Os portugueses estavam de sobreaviso. A condessa quis mostrar ao rei que a cidade estava preparada e mandou 2 homens ao seu acampamento com presentes: doces, açúcar e conservas, e a mensagem de que pedia desculpa pela pequenez da lembrança, mas a culpa era de El-Rei, que não a tinha avisado da sua vinda. Esperava que da próxima vez o fizesse, para que lhe pudesse preparar uma refeição condigna. El-Rei riu-se da graça, levantou o cerco e retirou-se. Nessa tarde, Muley Ibrahim encontrou-se com Dom João Coutinho junto da muralha. Veio acompanhado por 1000 cavaleiros, que ficaram afastados, e o encontro deu-se com apenas 6 cavaleiros de cada lado. Dom João trazia armas brancas, mas o alcaide vinha desarmado. Conta-se que entre os mouros vinha, incógnito, um filho do rei de Fez, curioso por conhecer o famoso capitão de Arzila. O conde e o alcaide conversaram a sós e caminharam juntos. No dia seguinte, o alcaide pediu ao conde autorização para que os cavaleiros de Fez vissem a vila por fora. Vieram em muito grande número, talvez mais de 4000 de cavalo, e rodearam toda a vila examinando a muralha e o fosso. Alguns mais atrevidos, que falavam português ou castelhano,
Vendo a janela dos aposentos da condessa e o mirador repletos de mulheres que os observavam, gracejaram com elas. Esta referência não deixa dúvidas que se tratava de moriscos ibéricos. Em 1609 e 1610, vários navios chegaram à praia de Tânger, largando centenas de moriscos expulsos de Espanha, homens, mulheres, crianças, ao frio e à chuva. Os portugueses não os recebiam na cidade e, se partissem sós, seriam atacados e roubados pelos bárbaros que povoavam as montanhas dos arredores. Um alfaqueque chamado Ratá propôs aos portugueses levar consigo aquela gente e entregá-la a um almocadem de Alcácer Quibir chamado Hassan. Aguardaram na praia, frente a Tânger Velho, até Ratá os entregar a Hassan com a autorização do governador de Tânger. Entre o governador e Hassan desenvolveu-se uma eficaz cooperação que salvou a vida a milhares de pessoas. Quando Hassan recebia notícias da chegada de novos moriscos, mandava os seus soldados buscá-los e o governador de Tânger proclamava uma trégua para facilitar o seu transporte. Em paralelo à Guerra das Praças, desenvolvia-se uma outra no mar, a chamada Guerra do Corso. O corsário cumpre um objetivo político, atuando como uma espécie de guerrilheiro do mar, que, embora lucrando com a sua atividade, serve a política externa do seu país, colmatando as carências das marinhas de guerra da época. Abrigava-se num porto autorizado e a sua ação era reconhecida pelos governantes através da concessão de uma carta de corso, repartindo com eles o produto do saque. Portugal utilizava a guerra no mar desde que era nação. Os corsários portugueses atuavam preferencialmente no chamado Mar dos Algarves, ou Golfo de Cádiz, fosse ao serviço do rei de Portugal ou de nobres nacionais. A Casa Real não se limitava a apoiar o corso. Possuía os seus próprios navios corsários, que saqueavam e atacavam navios e promoviam expedições em busca de novas terras para pilharem os seus recursos e escravizarem os seus habitantes. O corso era uma atividade considerada nobre e honrada e uma forma lícita de enriquecimento e de ascensão social. Muitos escudeiros eram nomeados cavaleiros após passarem algum tempo nos navios corsários, beneficiando também de reduções e isenções de impostos. Em Marrocos, o corso era uma atividade generalizada. Grande número de enseadas e cidades costeiras abrigavam navios corsários. As conquistas cristãs no Al-Andalus, o estabelecimento da Inquisição e os êxodos de populações que provocaram foram a principal fonte de recrutamento para a atividade corsária. Os desertores cristãos também eram uma fonte de recrutamento para o corso do norte da África, com a particularidade de transmitirem aos muçulmanos novas técnicas de navegação e de construção naval. O corso encontrava-se frequentemente ligado a cidades agindo por conta própria, se bem que legitimadas pelo poder nacional, que desenvolviam uma economia local próspera, com base nos mercados de escravos e entrepostos comerciais e toda a logística e atividades paralelas que originavam. Tétouan e Rabat Salé são exemplos de cidades que prosperaram graças ao corso, ganhando inclusivamente autonomia política durante um determinado período. Said al-Hora foi a mais célebre promotora do corso de Marrocos. A partir de 1520 começa a dirigir os destinos da cidade de Tétouan e dos portos que dela dependiam, como Larache e Targa, que transforma em poderosas bases corsárias, iniciando uma guerra sem tréguas no mar contra os portugueses. Esta atividade naval alarga o âmbito da guerra terrestre em torno das praças. O aumento da atividade corsária que Said al-Hora promove e o negócio do resgate de cativos que gera originam lucros fabulosos e uma riqueza enorme para Tétouan. Este negócio só era possível acompanhado de uma atividade diplomática intensa que incluía a mediação de alfaqueques e a intervenção direta das autoridades das duas partes, que estabeleciam as regras, os preços e concediam as respectivas autorizações de libertação dos cativos, utilizando intermediários judeus para negociar e efetivar os pagamentos. O apoio de Said al-Hora aos irmãos Barbarossa acabaria por originar uma ruptura diplomática com o governador de Ceuta,
que fechou o porto da cidade aos produtos oriundos de Tetuão, situação que criou um grande mal-estar entre os comerciantes da cidade e foi solucionada através da mediação de Jacob Ruth, influente membro da comunidade judia de Fez. O Corso atraiu milhares de aventureiros em busca de riqueza fácil e deu origem a um enorme número de cativos de diversas nacionalidades, cuja concentração exigia grandes espaços e criou um sistema de resgates com intermediários das mais diversas proveniências. Entre este conjunto extremamente dispar de pessoas, sobretudo das que estavam em trânsito, desenvolveu-se uma linguagem mestiça, chamada língua franca, uma mistura de castelhano, italiano, português e árabe, apenas falada no infinitivo, que permitia um entendimento entre os vários intervenientes. Foi uma língua de caráter transitório, só utilizada durante o período em que os indivíduos se encontravam cativos. Quando eram resgatados, voltavam à sua língua natal e, se fossem convertidos, adotavam o árabe. Para o carcereiro árabe, não era tolerável que o prisioneiro falasse a sua língua de origem, que não entendia, nem tampouco que se exprimisse em árabe, o idioma do Alcorão, na sua condição de não muçulmano. Mas, principalmente, era uma língua que mantinha distância e frieza no relacionamento entre carcereiro e prisioneiro, em momentos de grande conflito e sofrimento. A Duquela era para os portugueses o território delimitado entre o rio Morbeia e o rio Tenerife, mas a sua área de influência estendia-se para o sul, até aos contrafortes do Alto Atlas. Os portugueses já mantinham uma presença na região até a ocuparem fisicamente, através dos acordos de vassalagem estabelecidos com Safim e Azamor, em 1471 e 1486, respectivamente, e o estabelecimento da feitoria de Messa em 1497. Por estes acordos, as autoridades locais reconheciam o rei de Portugal como seu senhor, pagavam um tributo anual e cediam um edifício forte e seguro para servir de feitoria, composta de uma residência e armazém. Em troca, Portugal garantia proteção aos seus habitantes e o direito a circular e negociar por todos os domínios portugueses. A ausência de um poder centralizado na região, pois a influência do Reino de Fez não se fazia sentir a oeste do rio Morbeia e o poder emergente dos xerifes sádidas ainda se limitava às zonas a sul do Atlas, e o escasso povoamento da sua costa criaram as condições para a criação de uma vasta área tributária da coroa portuguesa, chamada Protetorado da Duquela, que vigorou entre 1510 e 1516. O rei Dom Manuel assinara com Espanha o Tratado de Sintra de 1509, que garantia a Portugal a posse da costa atlântica de África a norte do Bujador. O seu objetivo era a criação de um reino português em Marrocos, tendo como alvo inicial o domínio da Duquela e a tomada de Marrakech. Safim era o centro desta política. Para além da sua importância político-estratégica, a Duquela tinha um enorme valor económico para a coroa pelos rendimentos do comércio que lá se praticava, que provinham das receitas das alfândegas de Safim, Azamor e Santa Cruz e do pagamento de elevadíssimos tributos pelas tribos submetidas, sobretudo em trigo, cevada, milho, cavalos, burros, camelos, carneiros e têxteis. Só os tributos em trigo que os Duquela, Abda, Xiátima e outras tribos pagavam eram mais de 7.000 cargas de camelo por ano. O comércio na Duquela, dinamizado sobretudo pela comunidade judia, era fundamental para suprir as carências de alimentos das praças, nomeadamente em cereais e carne, e integrava-se numa rede mais vasta, com a exportação de tecidos para os negros de Arguim e da Mina, em troca de ouro e de escravos. Através da atividade dos judeus de Safim e Azamor, eram exportados para Portugal cereais, açúcar, passas, cera, goma, anil, ouro e escravos, e importados pimenta, lacre, lambéis e algodão. A par deste comércio formal e tributário, reinavam os saques e as pilhagens constantes, realizados pelos cavaleiros portugueses e seus mouros de pazes. Os poucos anos em que Portugal dominou a Duquela deixou uma enorme marca no seu povoamento e tecido económico.
A rede urbana existente foi destruída e milhares de pessoas foram escravizadas ou deslocadas para outras regiões, fugindo ao regime de terror imposto pelos portugueses. Os que ficavam não podiam pagar os tributos exigidos em cereais e gado por falta de meios para os produzir. Um aspecto que sobressai das crónicas é a total ausência das palavras paz ou acordo, dominando as palavras pagar e castigar. Nuno Fernandes de Ataíde, que os cronistas chamavam o Nunca Está Quedo, é nomeado capitão de Safim em 1510, cargo que ocuparia até à sua morte em 1516. Era um convicto defensor de um Marrocos português, construído pela força das armas. O protetorado seria uma instituição baseada na guerra. Para o ajudar, nomeou como seu adail Lopo Barriga, outro militar que não lhe ficava atrás em coragem e ousadia. Mas o domínio desta vasta área de Mouros de Pazes nunca teria sido possível sem um aliado local, capaz de unificar algumas tribos e torná-las vassalas da coroa portuguesa, como o alcaide Bentafufa. Entre 1510 e 1513, o protetorado expandiu-se em direção a norte e nascente, consolidando o domínio na área da recentemente conquistada Azamor, e entre 1514 e 1516, a expansão faz-se para sul, aumentando a pressão sobre Marrakech e as áreas de influência dos xerifes. Em abril de 1514, o rei de Fez organizou um exército com o objetivo de recuperar Azamor. A situação era preocupante para os portugueses, pois a vila encontrava-se em parte desguarnecida, com as obras de reconstrução das muralhas ainda em curso. O exército de Marrocos era numeroso, estimado em 7.000 homens, composto por 2 hostes comandadas pelo rei de Fez e pelo irmão, vice-rei de Maquinés. O desenrolar da batalha ficaria marcado por um erro tático marroquino. O rei de Fez enviou à frente a vanguarda do seu exército, comandada por 2 alcaides, Lutete e Latar, que acamparam junto a Bulauane, onde esperaram que o grosso do exército chegasse. O exército português incluía tropas das praças de Azamor, Mazagão e Safim e um grande número de Mouros de Pazes, num total de 4.000 homens. Os portugueses viram na chegada da vanguarda do exército marroquino a possibilidade de a aniquilar e lançaram um ataque vitorioso. No dia seguinte, ao da batalha, que ficou conhecida como de Bulauane ou dos Alcaides, chegaram as forças do vice-rei de Maquinés, que desistiu de atacar Azamor ao ver a extensão dos estragos feitos na vanguarda do seu exército. Em outubro desse ano de 1514, o almocadem de Safim, Diogo Lopes, fez uma correria provocatória a Marrakech, levando consigo 450 Mouros de Pazes e 50 cavaleiros portugueses. Conta-se que alguns dos Mouros de Pazes chegaram a bater com as suas lanças numa das portas da cidade, gritando «Viva el Rei Dom Manuel Nosso Senhor!». Nuno Fernandes nunca se conformou com o facto de ter sido Diogo Lopes e não ele a fazer a correria a Marrakech. No ano seguinte, preparou uma incursão semelhante, mas de maior envergadura. Partiram de Safim 600 cavaleiros portugueses e 2.400 cavaleiros mouros, que atacaram Marrakech pela Porta de Fez. O combate durou mais de 4 horas e houve vários mortos e feridos de ambas as partes. Participou do lado dos portugueses um contingente enviado pelo rei de Fez, facto demonstrativo de que, no quadro político de Marrocos, o conflito central era entre Fez e Marrakech e o seu objeto a unificação do país. 1516 ficou marcado pela morte de Nuno Fernandes de Ataíde, numa contenda com a tribo dos Olei d'Ambram. O capitão português capturou muitas mulheres, crianças e velhos. Inconformado, o chefe rebelde, Rahou Ben Chamut, perseguiu o grupo com 100 cavaleiros, incitando os Mouros de Pazes a revoltarem-se contra os portugueses. Num dos ataques que fez, aproximou-se de Nuno Fernandes e matou-o com um golpe de zagaia no pescoço. Nesse momento, os Mouros de Pazes atacaram os portugueses. Muitos morreram e outros foram feitos prisioneiros, como Lopo Barriga, cujos resgates foram negociados pelo Rabi de Safim, Abraão Bezamerro, paga em moedas de prata e em tecidos. Conta-se que os mouros utilizavam como maldição a expressão que lançadas de Lopo Barriga te despassem. Bentafufa estava nessa altura em Portugal
e foi enviado para Safim com poderes reforçados, nomeado alcaide da Duquela, cargo que nenhum português tivera até então. O alcaide ainda conseguiu manter a maioria das tribos na esfera da coroa portuguesa durante algum tempo, mas a situação foi-se tornando insustentável, com muitas tribos a negarem-se a pagar os tributos e a apoiarem os xerifes. Em 1518, Bento Afufa foi assassinado e os portugueses voltaram a ficar confinados às suas praças fortes no litoral. Se é consensual nas crónicas o papel determinante de Nuno Fernandes de Ataíde na criação do protetorado da Duquela, o papel de Bento Afufa nem sempre foi devidamente reconhecido. As suas relações com as autoridades portuguesas locais eram marcadas pela desconfiança, já que Bento Afufa, apesar de colaborar com os portugueses, não renegava nem a sua origem nem a sua fé. Apesar disso, tinha o apoio de Dom Manuel, que tinha consciência do papel imprescindível do alcaide e lhe dava razão quando ele dizia que os militares portugueses estavam mais interessados nos lucros da guerra do que na paz. No entanto, o seu relacionamento com Nuno Fernandes era de subalterno, como evidenciam as cartas por ele escritas ao capitão de Safim. Louvores ao seu Deus, Senhor Dom Nuno. O vosso servo Yaya Tafuft vos faz saber que, desde o dia que vim a esta terra, não vi nenhum prazer nem descanso com cristãos, nem menos com mouros. Os mouros dizem que sou cristão e os cristãos dizem que sou mouro, e assim estão em balanças sem saber o que hei de fazer de mim, senão o que Deus quiser. Em 1524, os xerifes sádidas conquistam Marrakech, enquanto os uatácidas governam o norte do país a partir de Fez. Estava instaurada a dualidade do poder em Marrocos, reconhecida por ambas as partes no Tratado de Tadela de 1527. Os domínios portugueses viviam um período de grandes dificuldades económicas e sociais e começavam a ser constantemente atacados, obrigando a maior atividade diplomática, numa tentativa de estabelecer acordos com os uatácidas e sádidas e tirar partido das suas rivalidades. Em 1538 foi assinado um tratado de paz entre os reinos de Portugal e de Fez, que estabeleceu os limites territoriais das praças do Norte e declarou a liberdade do comércio entre as duas partes, com mediação do judeu Jacob Ruth. No ano seguinte, foi inclusivamente discutido o nome do futuro embaixador de Marrocos na corte portuguesa, recaindo o consenso sobre Jacob Ruth, em quem o rei de Fez confiava como seu emissário. Em 1530, Santa Cruz do Cabo Guer, no local da atual cidade de Agadir, estava isolada e decadente e começava a sofrer diversos cercos por parte do exército do xerife Mohamed Sheikh. O capitão da praça estabeleceu com o xerife um acordo de paz em 1536, com a duração de 4 anos, que serviu momentaneamente os interesses de Mohamed Sheikh, empenhado na sua luta contra o reino de Fez, mas o xerife foi preparando a conquista de Santa Cruz. Fortificou diversos locais nos arredores, com especial relevo para o Pico, onde construiu a Casbah Oflá. As tréguas não foram renovadas e a 12 de março de 1541 a praça caiu após um cerco de 6 meses e uma resistência feroz dos seus defensores. Santa Cruz foi completamente destruída. Dos 1.600 ocupantes, 1.000 morreram e 600 foram aprisionados, incluindo o capitão Dom Guterres de Monroy e a sua filha Dona Messia. Os prisioneiros foram levados para Tarodante e posteriormente libertados. A queda de Santa Cruz lançou o pânico na corte de Portugal e levou à reformulação da política portuguesa no sul de Marrocos, com o abandono de Safim e Zamora em 1542 e a concentração de forças na superfortaleza então construída em Mazagão. A luta dos xerifes sádidas prosseguiria contra o poder uatácida. A conquista de Fez pelos sádidas em 1549 obrigou Portugal a reformular outra vez a sua política no norte de Marrocos, abandonando Arzila e Alcácer Seguera em 1550 e mantendo apenas as duas importantes cidades do Estreito, Ceuta e Tânger.